kiwi, vocês conhecem, é um fruto muito bom. Ele é um fruto que na salada de fruta ele realça o azedinho dele com a semente e modifica muito uma salada de fruta, né? Fruto muito interessante. É da família Actinidiaceae, tá? E o gênero principal Actinidia é o kiwi, e existem várias espécies. Existe uma diversidade de espécies grandes, né? Como vocês estão vendo aí nessa figura, nessa foto, né, montada, né, dessa biografia que estão vendo aí embaixo. Então existem diferentes espécies de kiwi. Até para você ter um kiwi na sua casa, você tem que ter no mínimo 2 pés de kiwi geneticamente diferentes, propagado vegetativamente. Então é preciso respeitar essa questão de genética diferente também nessa propagação, tá? Porque o kiwi, para quem não sabe, dá para produzir em parreira como uva, né, que todos conheçam. É uma planta dioica. Embora você olhe para a planta, você não tem estigma, tem gineceu, tem androceu e engano, né? Mas elas são plantas, é uma espécie dioica, tá? Ela é de clima temperado. Então, para começar a ter essa planta, você no seu quintal, na sua chácara, ou fazer o plantio, que é uma planta interessante de cultivar. Preço do kiwi sempre nas alturas, mas é preciso ter condições temperada ou de montanha, porque essa planta é de origem da China montanhosa. Embora quem desenvolveu essa planta mesmo foi a Nova Zelândia, onde o nome kiwi é o nome do pássaro símbolo da Nova Zelândia. Tá? Se você botar no Google aí agora, né? Aproveitar, abrir outra aba e colocar no Google, escreva kiwi para você ver. E clica em imagens, vai aparecer um pássaro aí na maioria das imagens, ok? Mas nós estamos aqui, é claro, tratando da planta kiwi. Essas plantas de clima temperado é das mais exigentes em frio. Para ela florescer, ela precisa de uma grande quantidade de horas de frio que é somada dia a dia, tá? Na teoria diz que essa soma ocorre aquela quantidade de horas que a temperatura cai abaixo de 7,2 graus. Isso é importante respeitar no cultivo de kiwi. No Rio de Janeiro tem kiwi em condições de Friburgo, eu já vi, né? Eu não tenho aqui porque se eu plantar aqui, normalmente ele só vai dar folha e muito mal e é capaz de morrer nos 45 graus que fez esses dias e vai fazer de novo daqui a mais uns dias, né? No meu quintal aqui, meu figo já morreu, já plantei lúpulo também, já sabia, né? Eu ganhei a muda, eu falei até com a pessoa que me deu, muito agradecido, cara, eu vou tentar, mas não acredito, não tenho sítio no lugar alto, né? São plantas de clima frio, difícil. E para produzir, às vezes alguma dessas plantas conseguem vegetar, mas para produzir é outra coisa, né? Elas precisam de frio. Então, o melhoramento do kiwi, se trabalha no melhoramento cada vez mais buscando o quê? Primeiro lugar, menor exigência de frio para florescer. Então, o conhecimento da biologia floral do melhoramento é importante na produção, como eu disse também, importantíssimo, né? Então, a gente tem cultivar pistilado e estaminado. Pistilada são plantas que têm, é um termo, né? Pistilada também, né? Planta que apresenta só o gineceu, e estaminada que apresenta só o androceu. É biologicamente efetivo que eu estou falando, né? O gineceu receptivo
e produção de pólen com capacidade de polinizar, né, de fecundar, né? Não pólen com problemas, né? Uma coisa característica em kiwi é que produz poucas flores. Precisa de mais de 90% fecundado para ter uma boa produção. Então o kiwi ele dá poucas flores. Plantas que produzem poucas flores são plantas efetivas na polinização, tá? Tem um nível de facilidade pela conformidade do estigma, pela conformidade do pólen, pela frequência altíssima de polinizadores, pela condição de clima que favorece, né? Então ela evoluiu, eu não preciso de tantas flores, não vou gastar tanta energia para ter flores, para depois perder, para sobrar aquela quantidade de fruto para perpetuar a espécie, né? Então isso é um conceito da biologia, assim, que você, ao observar as tuas plantas, você percebe isso, né? Se é uma planta que veio da China, essa interação de ecoevolução é daquela região. Se é uma planta que precisa de polinização cruzada biótica por inseto, ela é uma planta e ela entende que não precisa ter tantas flores, porque ela tem um nível de atratividade muito interessante, muito chamativo. E realmente tem, vocês estão vendo aí, né? E se essa interação é sobretudo feita por abelhas, quando essa planta, as abelhas apis, por exemplo, que dominam desde a África, a Europa até a Ásia, né? Não existia no continente americano, foi trazida depois, foi um grande problema da introdução dessas espécies no Brasil, por exemplo, né? Nós já tínhamos aqui, né, uma quantidade de espécies nativas brasileiras que chega aí a quase 400 espécies, muito efetiva na polinização. E também, quando o kiwi aqui chega, aqui também já existia as apis, né? E a gente tem, então, independente dessa ecoevolução, a gente também tem possibilidade de produção com esses insetos aqui no Brasil, né? Então, os polinizadores é feito por insetos. Na Nova Zelândia existem tipos de mangangaba, existe tipo de abelha melífera e algumas espécies nativas também, né? E essas abelhas todas, né, só pensando em abelhas, que existem outros polinizadores, como nós discutimos, e agora nós vamos entrar na especificidade, né? Também existe no Brasil. Interessante no kiwi, vocês estão vendo em cima, já comeram o kiwi, né? Ele forma uma quantidade grande de semente, e essa maior presença de semente não interfere muito no formato do fruto, como em determinadas plantas ocorre, porque essas plantas são conjuntos de frutos agregados. No caso aqui é um fruto, né? Então, se tem menos semente formada, polinização deficiente, ocorre menos semente e com isso o fruto é menor. Então a eficiência na polinização vai determinar o tamanho do fruto. Isso é quase que regra, né? Eu não sei se total da regra para fruto que tem muita semente, né? No maracujá, né, frutos mais polinizados, mais semente, frutos maiores, mais pesados, que são vendidos no quilo. Mesma coisa que o kiwi. Frutos maiores, maior valor de mercado. Então, essa efetividade é importante. Essa atratividade do kiwi, ela não é tanto pela questão do néctar para a abelha, mas a abelha ela se beneficia também pelo pólen, né? Tem abelhas que necessitam muito pólen, porque sem o pólen simplesmente o enxame perece, e aí existem outros fatores que vão entrar em ação, que é a atratividade da flor, né? Tamanho da flor, coloração da flor, exposição da flor, formato da flor, isso tudo vai somar para ter maior polinização. Como isso acontece, essa flor aí, ela
é o suficiente para fazer essa boa polinização. Tá? Então, para quem for produzir kiwi, eu botei aí alguns exemplos, já dando toda essa justificativa, que é preciso então ter plantas pistiladas e plantas estaminadas, né? As plantas estaminadas funcionarão como fornecedora de pólen, porque o ovário não vai desenvolver, claro? Então aí tem o conceito da dicogamia que nós falamos por trás, né? Então esses, se vocês entrar na internet agora, colocar lá cultivares de kiwi, vocês vão cair aí em alguma viverista que tem boas variedades pistiladas, boas variedades estaminadas. E agora vocês entendem. Quem não entendia, né? Espero que todos já entendessem isso, né? Ok? A quantidade de semente, eu não realcei aqui, né, de kiwi é muito grande. Aquela crocância que a semente dá é interessante, né? Uma fruta mais ácida, suportável, muito boa. São polinizadas por abelhas. Os grandes plantios colocam caixas de abelhas, sobretudo chega mais próximo no momento da florada. Quando que ocorre essa florada? Vocês estão vendo aí embaixo que os diferentes cultivares à esquerda, ok, vão ter início do florescimento, normalmente no mês, para nossas condições, né, subtropical para tropical, outubro, novembro, tá? Então a florada do kiwi já ocorreu, que hoje é dia 29 e amanhã é o último dia de novembro. Meu Deus, acabou o ano. E o término da florada, vocês olham aí que tem um certo espaço entre o início e o término. Olha aí o Bruno, ó, 15 a 30, rápido, né? Olha o Monti, 20 a 5, 15 dias. O Matua, que é um dos mais usados aí como polinizador, obviamente, seleciona-se os melhores polinizadores, aqueles que produzem mais flores, mais pólen, né? O pólen do kiwi, para facilitar isso tudo, né? Todas as características, como eu disse, as características do pólen também que facilitam. Uma das características é o tempo de viabilidade desse pólen, né? É o tempo de receptividade do estigma. Olha só, desses 15 dias aí, a flor que abriu primeiro, ela pode ficar, né, dependendo do clima, até. Por isso que é até. Se é mais fresco, porque é uma planta de clima mais frio, vai ficar mais tempo. Se é mais úmido, mais tempo. Se está nas condições mais quentes, se o clima já é adverso, já compromete, levando a adversidade até para essas características, né? Que coisa interessante, né?